Por que frequentar a igreja é essencial? Parte 4. Frequentar a igreja é considerado essencial porque oferece um espaço de reflexão espiritual e comunhão com Deus por meio de Cristo, o que é visto como um pilar central na vida dos crentes. Além disso, a igreja pode atuar como um centro comunitário onde os indivíduos encontram apoio emocional e social através das interações com outros membros que compartilham de suas crenças e valores. Esta prática também pode desempenhar um papel importante no ensino das Escrituras e dos valores morais e éticos. Assim sendo, vamos continuar pontuando alguns princípios bíblicos que revelam a importância da participação na igreja. 14. A igreja como o corpo de Cristo. Somos chamados a refletir sobre essa verdade poderosa e fundamental da nossa fé. A igreja é o corpo de Cristo. Esta verdade não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual que define nossa identidade e missão como seguidores de Jesus. Portanto, vamos definir 5 pontos importantes dessa realidade espiritual do corpo de Cristo. Primeiro ponto: Cristo como cabeça. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, afirma que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Este versículo nos lembra que Cristo não apenas originou a igreja, mas continua a ser sua fonte de vida e autoridade, conduzindo e mantendo a igreja em cada passo de sua trajetória. Segundo ponto: vivendo como o corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 5 diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vivendo como um corpo de Cristo significa reconhecer que, embora sejamos indivíduos com os dons e habilidades únicos, fazemos parte de uma comunidade maior. Cada membro tem um papel essencial a desempenhar, contribuindo para o bem-estar e crescimento de todo o corpo. A metáfora do corpo ressalta que não podemos funcionar isoladamente. Precisamos uns dos outros para sermos completos e eficazes na nossa missão. A nossa participação ativa na igreja reflete nosso viver no corpo de Cristo, que expressa mais do que participar de reuniões. Significa viver uma vida de entrega e serviço, refletindo o amor de Cristo em nossas ações e escolhas diárias. Jesus disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 14. Aqui vemos um chamado para sermos luz do mundo, sal da terra, refletindo a fé, pureza, justiça e o verdadeiro amor de Cristo em nós. Terceiro ponto: unidade em Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 13, diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O apóstolo Paulo nos ensina que, assim como o corpo é uma unidade formada por muitas partes, e todas as partes do corpo, sendo muitas, formam um só corpo, assim também é o corpo de Cristo. Por meio do batismo, fomos todos ligados a esse corpo. Não importa nossa origem, somos chamados a trabalhar juntos, respeitando e honrando cada membro, pois cada um de nós é indispensável para o funcionamento da igreja, que é o corpo de Cristo. Nos versículos 26 a 27 diz: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Essa união em Cristo nos chama a uma vida de amor, serviço e humildade. Devemos apoiar, encorajar e edificar uns aos outros, vivendo em harmonia e colaboração. Assim como os membros do corpo humano trabalham em harmonia, cada membro da igreja contribui com seus dons e talentos únicos, sob a liderança de Cristo, a cabeça do corpo.
A verdadeira unidade no corpo de Cristo se manifesta quando respeitamos e valorizamos as diferenças individuais, usando-as para fortalecer e enriquecer espiritualmente a comunidade. Portanto, viver como o corpo de Cristo é abraçar a diferença dentro da unidade, servindo uns aos outros com amor e comprometimento, refletindo a presença de Cristo através de nossas ações coletivas. Em Colossenses capítulo 3, versículos 14 a 15 diz: "E acima de tudo isso, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que, como membros de um só corpo, vocês foram chamados à paz, e sejam agradecidos." Aqui somos encorajados a manter a unidade por meio do amor, que é o vínculo perfeito, e a viver em paz como partes integrantes do corpo de Cristo. Quarto ponto: crescimento e edificação. Em Efésios capítulo 4, versículos 15 a 16, o apóstolo Paulo fala sobre o crescimento da igreja por meio de Cristo e do fortalecimento mútuo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Estes versículos enfatizam a importância de cada membro da igreja no processo de crescimento e edificação do corpo em amor e maturidade espiritual. Quinto ponto: identidade e pertencimento. Participar ativamente da Igreja de Cristo pode fortalecer a identidade cristã de uma pessoa e seu senso de pertencimento a um corpo maior, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, que diz: "Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos." O apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo com muitas partes funcionando juntas. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Portanto, que possamos então abraçar essa identidade com todo o coração e viver de acordo com a vocação a que fomos chamados. Em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo diz: "Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz." As passagens bíblicas nos convidam a refletir sobre nosso lugar dentro do corpo de Cristo. Como membros individuais, somos chamados a contribuir com nossos dons, serviços e a crescer em unidade e amor, sob a liderança que nosso Senhor estabeleceu sobre nós. A igreja não é apenas uma coleção de indivíduos, mas uma comunidade viva e dinâmica, unida e sustentada por Jesus. Portanto, queridos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nossa caminhada como corpo de Cristo nesta terra. Aleluia! Bem, queridos, chegamos ao final da quarta parte desta mensagem. Portanto, não deixe de frequentar a sua igreja. E se porventura você está afastado da casa de Deus, reconcilia-te com Ele agora mesmo, pois o Pai amoroso te espera ansiosamente de braços abertos. Creia nisto. E se por acaso você ainda não é um inscrito em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens. E seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.